Aqui é Felipe Lynch, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. O presidente Bolsonaro, como você certamente já está sabendo, acabou de se encontrar com o presidente norte-americano Joe Biden durante a realização do evento Cúpula das Américas. E apesar do discurso do presidente ter sido certeiro na defesa da democracia, ter colocado os pingos nos is em relação à defesa da nossa, repito, nossa Amazônia, e claro, ter colocado na cara de Joe Biden que políticas defendidas por ele e por tantos outros líderes mundiais do fica em casa, que economia a gente veria depois, responsáveis por terem causado desemprego em massa, inflação e fome em todo o mundo, jornalistas da TV Globo não gostaram absolutamente nada. Deram um chilique e resolveram tentar lacrar, mas aqui comigo são desmascarados. Quer entender melhor? Então veja só, no trecho a seguir, a forma que Eliane Cantanhede, jornalista da Globo News, resolveu falar sobre a visita de Bolsonaro. Não dá para a gente esquecer que Bolsonaro demorou 38 dias para reconhecer a vitória de Biden, para cumprimentá-lo pela eleição, lá atrás em 2020. Foi 1 ano e 7 meses, né, para eles se encontrarem pela primeira vez desde a eleição. Então, como é que você vê essas peças se encaixando? Bom, primeiro notem a reação dos 5 jornalistas aqui na tela. Nós temos aqui essa moça, né, a primeira aqui do lado esquerdo de vermelho. Olha a cara de ânimo dela ao ver Bolsonaro se encontrando com Joe Biden. Aí nós temos aqui outro jornalista no Rio de Janeiro, muito animado também, é claro. No centro aqui em Brasília, Eliane Cantanhede, que a gente já vai ver ela abrindo a boca para falar besteira. Aqui o famoso, né, nosso querido aqui Guga Chakra, lá diretamente de Nova York, com aquela cara de desânimo sempre que ouve o nome do presidente Bolsonaro. E outro jornalista de braços cruzados aqui, nada disposto a escutar elogios sobre o presidente da República, nada contente em saber que Bolsonaro acertou em cheio em participar da Cúpula das Américas. Olha aí, olha aí, olha o desânimo. Pois é, jornalismo com que de qualidade você vê na TV Globo? Muita imparcialidade, tô até surpreso. Mas vamos lá. Olha, Leila, depende do objetivo do presidente Jair Bolsonaro. Do ponto de vista do Bolsonaro, que só está preocupado com a eleição aqui no Brasil, essa imagem de hoje está sendo muito positiva para o presidente Bolsonaro. Olha, obrigado, até que enfim, né? Um ponto de lucidez. Confesso, inclusive, que eu estou surpresa de saber que o presidente Jair Bolsonaro fala inglês. E ele falou inglês razoavelmente, de forma bastante compreensível, e isso do ponto de... Ele não falou inglês? Quem é que estava falando inglês? Eu achei que fosse a voz dela. Não, era um intérprete, Eliane. Eu pensei, uau, o Bolsonaro fala inglês, porque ele estava falando, a gente não estava vendo nenhum tradutor, desculpa. Então, não, retiro o que eu disse em relação ao inglês do Bolsonaro. Agora, eu não estou surpresa. Eu ficaria surpresa a saber que ele falava inglês. Mas, enfim, o presidente Jair Bolsonaro, ele não foi para os Estados Unidos para discutir com a Cúpula das Américas, não foi para discutir as questões climáticas, não foi para discutir nada de interesse do continente, muito menos as duas questões centrais nessa cúpula, que são democracia e sustentabilidade. O presidente Jair Bolsonaro foi lá pensando em como isso vai reverberar, né, vai refletir aqui na campanha dele. E, de qualquer jeito, eu achei que ele estava falando inglês, mas, enfim, de qualquer jeito, é um ponto positivo para o presidente Bolsonaro estar sentado ao lado do presidente da maior democracia do mundo, enfim, pelo menos da maior potência econômica do mundo, né? Agora, eu focaria na questão do conteúdo, no que o Trigueiro falou. Quer dizer, como é que nós, brasileiros, podemos ouvir calados que o presidente Bolsonaro vá para os Estados Unidos, bater no peito, dizer que o Brasil é o celeiro do mundo, né? Alimenta 1 bilhão de pessoas, o mundo depende do Brasil, se ontem, exatamente ontem, saiu o relatório da fome mostrando que a fome no Brasil deu um salto considerável. Em 2020 eram 19 milhões de brasileiros com fome, agora são 33 milhões. Isso é um salto percentual de
de 11,1% para 15,5% da população brasileira. Ou seja, não é um bom tema para o presidente Bolsonaro abordar. Eu acho que até agora ele não está discutindo nada, ele não está levando nada de novo, nem vai trazer nada de novo. O que está valendo para o Bolsonaro é a imagem, e a imagem é positiva para a campanha dele. Vocês perceberam que essa jornalista chamada Eliane Cantanhede faz diversas críticas a Bolsonaro, mas no fundo consegue reconhecer que a visita foi boa para a imagem do Brasil, especialmente para a imagem pessoal do presidente? E Eliane Cantanhede, já que você não fez o seu papel de informar a população de maneira compromissada com a verdade, eu, Felipe Lintz, faço isso por você. Pois quando Bolsonaro afirma que o Brasil é o celeiro do mundo, alimentando mais de 1 milhão de pessoas em todo o planeta, ele não está errado. Até porque o agronegócio brasileiro, no ano de 2021, representou cerca de 27,4% do PIB brasileiro. Inclusive, estes índices são os melhores desde o ano de 2004. Outra coisa muito importante de salientar é que, infelizmente, a fome sempre existiu no Brasil. Não à toa, tal fila dos ossos que a esquerda gosta tanto de falar que existe desde o governo do presidente Bolsonaro, existe na verdade desde o governo de Dilma Rousseff. Governo este que sem qualquer pandemia, mesmo com a economia mundial indo muito bem, obrigado, conseguiu gerar mais de 15 milhões de desempregados, segundo dados oficiais, ou seja, o número efetivo de desempregados era na época, obviamente, muito maior. Já outra situação que deve ter causado muito desconforto a você, Eliane Cantanhede, e aos seus colegas que ficaram com a cara de velório ao vivo na TV Globo, talvez tenha sido pelo fato de Bolsonaro ter lembrado na cara de Joe Biden que ele e tantos outros políticos foram os responsáveis pela quebra da economia com a política do fica em casa, que a economia a gente veria depois. A cara de velório de vocês certamente se deve pelo fato de Bolsonaro também ter dito que mesmo em meio a uma pandemia, o Brasil está crescendo economicamente mais de 1%, para ser mais preciso, 1,7%. Um crescimento econômico surpreendente, inclusive superando taxas de crescimento econômico de países europeus. Mas também o que esperar desta emissora, a qual tem jornalistas como Miriam Leitão sendo a maior representante da pauta econômica do jornalismo da TV Globo, que afirmou isso que nós estamos vendo aí na tela. O desemprego despiora, a inflação desacelera, mas sempre, né, tem o mas, o contudo, entretanto, nada está bem. Pois é, a turminha do quanto pior, melhor, a turminha que torce contra o Brasil, a turma do contra sempre vai estar presente. Mas a realidade é uma só. Outra coisa, Eliane Cantanhede, eu não sei se você está sabendo, mas não é aqui no Brasil que estão faltando produtos básicos, como produtos de higiene, incluindo papel higiênico. Não é aqui no Brasil que estão faltando alguns cortes de carne, muito pelo contrário. Não é aqui no Brasil que existe falta de abastecimento nos supermercados, é lá nos Estados Unidos. O governo que vocês tanto apoiaram, inclusive até deram um pulinho de alegria quando o resultado favoravelmente a Joe Biden foi anunciado. Se lembra disso? Se tá dentro ou não da margem, porque a qualquer momento ficou azul, gente. Ficou azul, a gente virou. Viram só, o jornalismo da TV Globo tem um lado muito claro, de tentar desinformar a população brasileira e, claro, reforçar a velha narrativa de sempre, que o mundo inteiro está muito bem e o Brasil só se afunda. A realidade foi mostrada aqui. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente e compartilhe este conteúdo. Meu nome é Felipe Lintz, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.